Bom, mais uma vez eu quero agradecer por ter aceito este convite Eu e que podemos agradeço pelo partilhar convite. e podemos partilhar um pouco das duas realidades. Sabe que Angola e Brasil têm laços muito, mas muito históricos, não é? Grande Sim. parte da população afro-brasileira que nessa altura reside aí, grande parte saiu de Angola. Acho que tens conhecimento disso, não é? Sim, sim. Pronto. Vamos então começar a falar um pouco sobre como é que as empresas precisam se preparar. Ou seja, nós estamos agora a atravessar uma fase muito crítica e os estudos que anteriormente foram feitos pelo próprio FMI, quer também as projeções que foram feitas para todas as economias, quer a economia angolana, como quer a economia do Brasil, todas essas projeções acabaram por falhar. No entanto, eu quero ouvir de si um pouco o que as empresas nessa altura devem fazer para poderem estar preparadas para este pós-Covid que já agora quase está a avizinhar, não é? Uhum. Sim, eu acho que a primeira coisa, eu acho que até tem muito a ver aí com o assunto que você colocou, porque a maneira da gente fazer negócio agora vai mudar muito, né? No Brasil, a gente tem uma pesquisa aqui no Brasil, e o Brasil é um dos países que usa o comércio online, o e-commerce para fazer negócio, ele é muito abaixo da média de outros países. Porque o brasileiro tem esse costume de ser mais social, né? A gente gosta de ir nos lugares, gosta de ver as coisas, etc. E esse cenário mudou muito durante a pandemia, né? As pessoas ou adquirem os serviços online ou elas acabam ficando sem, né? E teve muitos negócios que acabaram não se adequando a essa realidade e acabaram perdendo dinheiro durante esse período, né? Então, o que a gente precisa fazer agora para esse pós-pandemia? A gente não pode esperar que as coisas vão ser iguais eram antes. As coisas vão. Então, as pessoas têm que começar a olhar para o seu modelo de negócio, começar a ver o que pode ser diferente. Tem uma apresentação que um sócio meu faz sobre profissões do futuro. E nessa apresentação, ele comenta que se o seu negócio não puder ser acessado através de um celular, você já precisa olhar para o seu negócio, porque você provavelmente já está atrasado. Então, assim, se você não... Corretamente. Hã? Não, pode dizer, eu estava a concordar consigo. Sim. Então, assim, se você não conseguir, se o seu negócio não for acessível através de um celular, seja pelo app ou pela internet, né, ou por qualquer coisa, você já está atrasado, né? Ainda mais no mundo de hoje, onde a tecnologia manda, né? Eu vi esses dias um post de uma moça, eu até publiquei lá na minha página do Instagram. Eu falei, como perder dinheiro na pandemia, né? A moça, ela achou a loja e mandou uma mensagem, falou, nossa, que peças lindas e tal, né? Quanto que custam as peças? Você envia, não sei o quê. A dona da loja respondeu assim, só envio preços para quem é seguidor da loja. Perdeu dinheiro. Você entendeu? No momento de crise, no momento de pandemia como esse, dar uma resposta dessa, perdeu dinheiro. Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam pensar para o retorno dessa retomada, né, dos seus negócios e tudo mais, é, primeiro, olhar para o seu plano de negócio, olhar para o seu modelo de negócio. Será que o seu modelo de negócio ainda vai funcionar? Muitas coisas vão mudar. Os próprios shoppings, inclusive os próprios shopping centers, por exemplo, eles já estão começando a imaginar que o comportamento dos seus consumidores vai começar a mudar. Porque agora, como tudo está tão online, a gente foi obrigado pelo Covid a como é que fala? A ficar mais acessível, né, online, que os próprios shoppings, eles têm se questionado se por acaso o seu modelo hoje atual
de comércio faz sentido, né? Ou se eles deveriam rever esse modelo, né? Então, eu acho que isso é um passo extremamente importante na hora que a gente vai falando sobre retomada. Bom, eu concordo consigo, porque, bom, se nós olharmos as projeções que normalmente as empresas fazem, elas estão baseadas em vários indicadores. E um dos indicadores que também é muito importante é a questão do mercado em si, não é? As empresas têm que olhar qual será, um exemplo, o comportamento da inflação, qual será o comportamento das taxas de juros. Ou seja, existe uma série de variáveis macroeconômicas que também são importantes na tomada de decisão dessas empresas. Olhando agora o contexto em que nós sabemos que há revisão, o FMI fez a revisão de todos os indicadores em baixa, quase a economia mundial estará a enfrentar uma recessão. Eu concordo que sim, existe sem sombra de dúvida a necessidade das empresas terem que reajustar os seus planos de negócios, terem de reajustar a sua estratégia. Porque nós sabemos que a estratégia das empresas geralmente são feitas para 3, 5 anos, não é? E, eventualmente, grande parte dos pressupostos que foram agora utilizados para que servisse de base de projeção, concordo consigo, sem sombra de dúvida, que acabam por ser ultrapassados. Agora, essa questão que levantas, julgo que é uma questão muito pertinente, que é a questão relacionada ao e-commerce. Hoje em dia, eu posso dizer aqui em Angola, há um segmento que começa agora a surgir, que é o delivery, que são as entregas. Ou seja, com o confinamento, as pessoas não conseguem sair. Com o confinamento, as pessoas já não conseguem ir aos restaurantes. E grande parte dos restaurantes estão fechados, estão encerrados também. Então, há que as empresas olharem para o seu entorno, há que olhar para o próprio mercado em si e como é que elas podem reagir face a esse novo contexto e que nós ouvimos agora que o mundo já não será o mesmo. Ou seja, vamos ter de conviver com este novo cenário, sem sombra de dúvida, é um cenário que nos remete para muitos desafios. Não sei se concordas comigo. Concordo, e inclusive eu até queria complementar que às vezes nessa retomada, eu acho que a gente até, não sei, tá? Eu posso estar sendo muito conservadora, mas é igual você falou, acho que a gente tem que olhar para o nosso mercado e olhar e avaliar qual que é a velocidade com que a gente vai ter essa retomada. Em que sentido? Tem muitos serviços que eles não são tão essenciais, né? O momento em que a economia vive, talvez a gente não deva pensar, por exemplo, que eu não vendi durante 4 meses, eu vou vender agora nesses outros meses. A gente tem que correr atrás das vendas, com certeza. Mas a gente tem que pensar que da mesma maneira que a gente está tentando reajustar o nosso orçamento interno da empresa, evitando despesa, evitando custo, tendo que demitir pessoas, as outras empresas e o resto da população toda está fazendo também. Então, ainda que, por exemplo, que você preveja que você vai fazer algum tipo de investimento nos próximos meses, tenha cautela, reveja, sente realmente e dá uma olhada para o seu mercado, dá uma olhada para qual que é o comportamento que ele tá mais tendencioso a seguir, para que você não faça grandes despesas, ou até grandes planejamentos depois que tudo voltar ao normal, e isso acabe não acontecendo na velocidade que você gostaria, né? Eu acho que a nossa economia, ela tem força para voltar, mas não tão rápido quanto a gente imagina que talvez ela possa voltar, né? Ok. Bom, concordo consigo. Efetivamente, essa questão que levantas é muito pertinente. Julgo eu que, sem sombra de dúvidas, as empresas têm que se adequar ao momento em si, não é? Ou seja, sim, estamos a atravessar um momento que obriga que as empresas tenham... E nós sabemos também que os planos não são estáticos, não é? Os planos sim, devem ser flexíveis, tendo em atenção o próprio contexto, a própria realidade em que as empresas se encontram inseridas. Não sei qual é o seu ponto de vista relativamente a isso. Nada é escrito na pedra, né? Quer dizer,
Ele, assim, você faz lá o seu plano, não é que todo mês você vai lá e fala, ai, não consegui, deixa eu mudar ele. Aí chega no mês seguinte, ai, Uhum, não consegui, deixa eu mudar ele. É como você falou, precisa de um uhum, contexto, precisa de um cenário, caso contrário, a ideia é que você persista naquele seu planejamento, né? Mas sim, ele não é estático, a gente tem que rever conforme a demanda, né? Concordo plenamente. corretamente. Yeah. Bom, e para tal também, que é importante no seu ponto de vista, o que nos diz relativamente à revisão do plano orçamentário? É É, importante também, até porque o plano orçamentário é uma das peças, né, do próprio plano estratégico, não é? sim, exatamente. Primeiro, assim, né, se você não tem o hábito de fazer isso na sua empresa, então eu acho que é um ótimo momento para poder começar, né? Eu digo assim, você, quem está nos ouvindo, né? É um ótimo momento para começar a pensar sobre fazer um plano orçamentário para sua empresa. E depois fazer Uhum, isso de maneira cautelosa. Cautelosa que eu digo assim, é com o pé no chão, né? Não é querer faturar 100 mil reais no mês, onde, na verdade, a sua capacidade de receita seja de 50 mil, achar que isso uhum, vai ser atingível ou é palpável e, na verdade, não é. Então, assim, eu acho que é muito importante fazer isso com o pé no chão. Como eu disse, a questão das despesas, a questão de redução de despesas, revisão de custo, precisa ser uma atividade que se estenda até o final do ano, pelo menos, até que o mercado, né, e a economia se estabeleça novamente, fazer as coisas com cuidado e com muita consciência, né? Eu acho que consciência é a palavra. sim. Bom, sim, consigo. E o contexto é muito adverso, porque as empresas também, um exemplo, fizeram ou elaboraram os seus planos orçamentais tendo atenção a um contexto, tendo atenção os preços de um determinado momento. E se nós Sim, olharmos alguns indicadores, por exemplo, relativamente à própria inflação, aqui em Angola estamos a ver uma subida da inflação e uma desvalorização da própria moeda. Então, aqui isso são também. alguns fatores que acabam por ter um impacto, julgo eu, no próprio orçamento que foi elaborado pela organização, não é? Sim. Se você faz importação, especialmente, né? Acho que quem trabalhar com exportação, talvez esteja até sentindo bom, assim, essa crescida do dólar, né? Dependendo de como que você fixa as suas taxas, mas pode até estar achando bom. Mas quem importa normalmente para poder vender no mercado interno está sofrendo com a variação da taxa do dólar. Aqui no Brasil também, a gente está com uma alta quase que histórica, né? O Uhum. dólar nunca ficou tão alto aqui no Brasil. Ok. Ok. Bom, e pelo que tudo indica, também o real está a levar pancada. Posso utilizar essa expressão, não é? Tá. Então a gente está O levando um real pouco aí de no Brasil pancada. está a levar pancada e o Kwanza aqui em Angola também está a levar pancada. Ou seja, nós estamos a enfrentar uma desvalorização. Agora, relativamente, o que é que nos tens a dizer relativamente à estrutura de custos e despesas das empresas? Eu acho que ainda muito relacionado à questão do orçamento, né? Eu acho que as empresas têm que visar agora, por exemplo, a diminuição das despesas fixas, especialmente. Então, quanto que a gente consegue navegar de despesa fixa para despesa variável nesse momento, né? Talvez, assim, isso Uhum, considerando que a gente tenha um impacto na receita, né? No futuro, sim, talvez, se você tiver uma receita muito maior, talvez a sua despesa variar conforme a sua receita, talvez não seja o melhor cenário. Tanto é que variável ou fixa, né? Você precisa também ter isso em mente e ficar avaliando isso periodicamente, né? Mas acho que no exatamente. momento onde a gente está falando de atingimento mais baixo de receita, a gente tem que pensar nisso, né? Um estudo de custos também, porque será que, veja, eu não sei como é que está funcionando na Angola, mas hoje, aqui no Brasil,
fornecedores, estão com uma flexibilidade muito alta de negociação, né? Então, eu acho que esse é o momento também de pensar em renegociar com seus fornecedores, renegociar suas despesas, para poder tentar diminuir isso. E aí, se você diminui isso, vai aumentar a sua margem de contribuição, depois você vai conseguir ter benefícios futuros também, né? Mas é mais possível que você tenha lucro do que você fique no 0 a 0, né? Ou até mesmo tenha prejuízos, né? Mas eu não sei como é que tá, eu não sei como é que é na Angola, mas aqui no Brasil, os pequenos negócios, eles têm uma dificuldade muito grande com questão de estrutura, de custos e de despesas. Porque aqui no Brasil, os pequenos negócios, eles não têm o hábito de segregar essas coisas, né? Eles ficam lá tudo como gasto, né? Quer dizer, não há essa separação entre o que é custo e o que é despesa, não é? Não, eu coloco lá... Tudo gasto, tudo gasto. Tudo gasto, exatamente. E aí, você pergunta para o cara assim, mas e aí, como é que está o seu lucro? Quanto que entrou, quanto saiu? Um menos o outro? Tá isso daí o gasto. Tá, mas o que tem ali dentro que você está somando, que você está dividindo, que você está subtraindo? Não sei, só sei que saiu, eu estou subtraindo. Se entrou, eu estou somando. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem esse cenário, eu não sei como é que é aí na Angola. Não, concordo plenamente. Ou seja, essa questão, o que acontece com as empresas é que muitas das empresas não têm o controle exato dessa questão que estamos a levantar, que é a estrutura de custos. Ou seja, e esse aqui é fatal para uma empresa. Ou seja, a empresa que não tem um acompanhamento da estrutura de custos, as despesas que faz, essa empresa, no curto, no médio espaço, vai acabar por morrer. Porque nós sabemos que os custos fixos, ou seja, é aquele que você vendeu, não vendeu, estão ali presentes, ou seja, está presente em qualquer momento da própria empresa. Então, julgo eu que numa fase pós-crise, do meu ponto de vista, é importante que as empresas tenham de fazer uma reanálise da sua estrutura de custos e vermos aonde se pode cortar. E é isso que eu tenho estado a aconselhar e a falar sempre. É importante fazer uma revisão dos custos. Ou seja, por quê? O cliente pagou ou não pagou, eu tenho de pagar salários. O cliente pagou ou não pagou, eu tenho de pagar luz. O cliente pagou ou não pagou, eu tenho de pagar impostos. Ou seja, estamos a falar de algumas obrigações que estão, sem sombra de dúvida, presentes na própria estrutura de custo das empresas. Por isso, julgo eu que é importante nós termos atenção a esse aspecto. Sim, eu concordo. Inclusive, a gente estava falando aqui, né? Vamos revisar os custos, vamos revisar as despesas. Aí a minha pergunta é, como é que você revisa uma coisa que você não sabe o que é, né? Se você não classifica corretamente, se você bota tudo no mesmo bolo, como é que você revisa? Como é que você sabe o que você vai reduzir se você não sabe nem o que você tem dentro da sua empresa, né? Então, é extremamente importante essa divisão e essa ciência, né? Essa classificação também. É que, normalmente, eu costumo falar que o pequeno empreendedor, o dono de um pequeno negócio, ele acaba acumulando muitas funções, né? Então, ele é, muitas vezes, o vendedor, ele é o cara que vai pagar, ele é o cara que tem que fazer compras das mercadorias. A última coisa que ele vai pensar é em gestão financeira do negócio, porque ele acha que aquilo ali é o menos importante. O mais importante é ele ter mercadoria para poder vender, né? Isso que eu entendo que é o mais importante. Mas aí você compra mercadoria para poder vender, mas você não tem visibilidade de quanto você está gastando, quanto você está ganhando. Então, como que a gestão financeira pode não ser importante num cenário desse, né? Deixa eu partilhar uma experiência. Eu, como consultor, eu presto também apoio a algumas empresas. Isso que está a dizer é uma realidade. Ou seja, é uma questão de um cliente meu, não vou dizer agora o nome, não é? Ele vendeu, mas depois ele tinha que ver qual é o lucro que ele teve no final do ano. Ele não conseguiu aferir essa questão
porque efetivamente não houve este controle que estamos aqui a levantar, essa questão, que é o controle, o acompanhamento das despesas que estão implicitamente relacionadas ao seu negócio. Ou seja, é isso que disseste, se tu meteres tudo num único pacote, num único bolo, não vais conseguir depois, não é, fazer um discernimento. Julgo que é muito importante ter atenção a esse aspecto. Mas você sabe que, compartilhando agora uma experiência também, eu tive um cliente, ele estava faturando, ele faturou em 8 meses, ele faturou 1,5 milhão em 8 meses, tá? Muito dinheiro. Tanto é que ele teve que mudar de classificação, porque por conta do faturamento, que acabou sendo alto em 8 meses e tal. Aí ele chamou a gente, porque ele estava com um problema de caixa, porque fazia 8 meses, ele faturou 1,5 milhão e ele estava devendo as calças, né? Não tem como, não tem como. Não tem como. Aí eu falei, aí a gente perguntou para ele, né? Perguntei, me dá então aí, né, os seus lançamentos, seu fluxo de caixa para a gente poder analisar. Não temos. Bom, então tá bom. Vamos dar um passo antes. Então, toma aqui uma ferramenta, eu preciso que você preencha com todos os lançamentos. Ele demorou um mês para poder colocar todos os lançamentos tipo assim, imagina que eu pedi isso para ele em janeiro. Ele me entregou no meio de fevereiro todos os lançamentos de janeiro, porque ele não conseguia, ele não tinha controle, não tinha nada, né? Então, assim, e aí, quando a gente foi ver de verdade, o buraco era até, assim, muito mais embaixo. Ele tinha feito vários investimentos, assim, em obra, em materiais novos de escritório, porque ele viu o dinheiro entrar, mas ele não sabia para onde estava indo. Então, ele viu o dinheiro entrar e ele falava, eu tenho dinheiro para fazer tudo isso, né? E foi fazendo, né? Olha, só que o buraco era muito... Essa questão que estás a levantar é uma questão muito pertinente, ou seja, nós podemos ter entradas de valores, mas se não tivermos o controle, o registro para onde estão alocados esses valores, ou seja, quer dizer, depois terá consequências. A questão, quer dizer, você não conseguirá confirmar e averiguar aonde estão sendo alocados os valores, não é? Daí que é muito importante também as pequenas, as médias empresas que querem começar agora, que querem entrar neste mundo agressivo de negócios, terem atenção, o controle da estrutura de custos, que é uma das principais peças fundamentais. Os custos e as despesas são fundamentais para o próprio negócio. Se não se tem atenção a esse aspecto, acaba por, sem sombra de dúvida, ter um impacto na própria tesouraria da empresa. É isso mesmo, concordo plenamente. Agora, o que é que tens a me dizer relativamente a uma questão também é muito frequente cá em Angola, não sei aí no Brasil, que é a questão dos empresários, pequenos empresários, confundirem o caixa pessoal com o caixa da empresa. Essa é uma questão aqui, aqui é muito frequente em Angola. Eu não sei qual é a realidade aí do Brasil. Não, o Brasil é totalmente diferente. Totalmente diferente. Não, no Brasil, gente, no Brasil, olha, eu não sei se a palavra é confunde o caixa pessoal com o caixa da empresa, porque aqui eu acho que ele está de propósito mesmo. É propositado. É de propósito. Aqui é muito isso. O caixa da empresa é o seu caixa, né? A pessoa vem e fala assim, nossa, que vontade de fazer não sei o quê. Dá R$100, pega R$100 aí para mim, já pega R$100, vai lá e faz. É muito assim. Aqui é muitíssimo comum. E o que eu costumo falar até para os meus clientes é que um empreendedor, ele precisa se pagar. Ele tem que ter aquela percepção de que ele está se pagando pelo esforço e pelo trabalho que ele tem com o próprio negócio durante todo o mês, tá? Quando ele vem e pega um dinheiro aqui, aí passa outro dia, pega mais um pouquinho, aí passa outro dia, pega outro pouquinho, ele não tem esse sentimento de que ele está sendo pago. Eu tenho alguns clientes que eles falam assim, nossa, faz 3 meses que eu não tiro o meu Prolabore, faz 4 meses que eu não tenho Prolabore. Assim, bom, ou você é rico,
Ou então, não sei como é que você está vivendo, como é que você não tira Prolabore e como é que você paga as contas? Aí você vai olhar lá os lançamentos da empresa, aí tem lá assim, cartão de crédito. Aí você pergunta, de quem que é esse cartão de crédito aqui que foi pago com a conta da empresa? É meu. É que eu não tiro o Prolabore, então eu pago o cartão de crédito com a conta da empresa. Sabe, eu tenho a Explique impressão... só, Tátia, explique só aqui para a gente, Angola, perceber. Prolabore, o que é, mais ou menos? Prolabore, Sim. a gente chama de Prolabore aqui o salário dos sócios. Ok. Tem o Sim, nome... nós aqui isso é correto. Aí, como é que chama aí? Não, também, é salário dos sócios. Salário de sócio? Aqui a gente tem Sim. um nome específico, porque tem um imposto específico no Brasil para prolabores, porque se o Brasil é bom, Peraí, é em criar imposto. a questão, esse Prolabore quer dizer, é específico para os salários dos sócios. Dos sócios, Porque assim, o sócio, aqui em Angola, se o sócio trabalhar, desempenhar uma função dentro da empresa, ele recebe seu ordenado. Certo. Agora, se ele não tiver a trabalhar e no final do ano receber o seu ordenado, os dividendos, aí tem que pagar o imposto que nós chamamos que é o IAC, que é o imposto sobre a aplicação de capitais, não é? Aqui também tem os dividendos no final do ano, mas no mensal, o sócio, a gente chama de prolabore. Se ele também desempenhar uma função específica, por exemplo, o sócio, ele é presidente não, porque normalmente presidente e diretor não entra em folha de pagamento. Mas se ele, sei lá, o sócio for gerente de alguma repartição, de algum departamento, né? Então, ele também vai ter o salário dele, que é o ordenário que você comentou, né? Mas, normalmente, aqui, o sócio, ele vai tirar, a gente chama de prolabore, que é o salário, é específico para o salário do sócio, que trabalha na empresa, né? Mas e aí ele fica fora da folha. A gente fala que ele fica fora da folha de pagamento porque ele não é pago como um funcionário normal, né? Tanto é que os impostos são diferentes, tem várias regulamentações que são diferentes. Sim. E aí, Não. E aí o que acontece, que eu estava até comentando, é que eu tenho alguns clientes que falam que não tem Prolabore, né? Mas, na verdade, eu falo assim, como é que você fala que você não tem Prolabore se você pega o dinheiro da empresa quando você quer e você paga o que você quer com o dinheiro da empresa, né? Porque eu tenho a impressão... Corretamente. Isso, assim, a conclusão que eu cheguei, tá? É que os sócios da empresa, muitas vezes, eles têm aquele sentimento de que Prolabore não é o dinheiro que eles pegam do caixa da empresa. Prolabore tem que ser aquele dinheiro a mais, que vem, assim, do lucro da empresa, sabe? Então, assim, se a empresa não teve lucro e com isso não veio dinheiro para o bolso dele, ele não tem Prolabore. Agora, pegar o dinheiro da empresa, tá tudo certo. Então, é esse o sentimento que eu tenho. Então, às vezes você vai falar com o pequeno empreendedor, o proprietário lá do pequeno negócio, você tem que primeiro mudar a mentalidade dele sobre salário. Né, falar para ele que não é isso, tá? Existe sim uma distribuição de resultados, mas também existe o seu salário, que é uma despesa fixa da empresa, que tem que estar dentro das despesas fixas da empresa, né? Eu não sei se você concorda. Não, concordo plenamente com isso. Deixa-me contar uma realidade. Então, fui dar uma assistência a uma empresa e, quer dizer, não existia essa distinção entre o caixa da empresa e o caixa pessoal. E aqui em Angola isso é muito usual. Ou seja, aqui o que também. os empresários fazem? Eles chegam no tesoureiro, olha, estou a precisar aí de 100 mil kwanzas, estou a precisar aí de X mil kwanzas, estou a precisar, quer dizer, vai tirando, e, quer dizer, não existe essa distinção. E geralmente, controle, isso depois, corretamente, o que acontece? Isso cria um buraco, né? Existe uma série de despesas que ocorreram, uma saída de valores que ocorreram do caixa da empresa, mas que não tem suporte, não tem nenhum justificativo, não é?
E se efetivamente não existir esse acompanhamento por parte do tesoureiro, isso cria mesmo problemas na própria tesouraria. Ou seja, o que o gerente fazia? Tirava dinheiro do caixa, pagava mensalidade, pagava da escola da criança, comprava roupa, ou seja, realizava uma série de despesas com o próprio caixa da empresa. Então, o que eu aconselho nesses casos? É de que define-se um ordenado, não é? Conforme temos aqui, o gerente ou só pode ter um ordenado e recebe mensalmente esse ordenado. Nessa altura, não há mais de ter de recorrer sempre ao caixa da empresa para suprir as suas necessidades, não é? Sim, e uma coisa que eu costumo dizer também é que normalmente essas pessoas que vão lá no caixa da empresa simplesmente pagam alguma coisa, ou pegam dinheiro X, depois pega mais 10, pega mais 20. Essas pessoas normalmente elas não conseguem ter o controle nem da gestão financeira pessoal. Porque elas não têm um valor fixo de receita. Porque, veja, para você ter o controle da sua gestão financeira pessoal, você precisa primeiro saber quanto que é a sua receita para poder fazer o seu planejamento financeiro de quanto que vai ser suas despesas. Se você pega o dinheiro quando você quer, qual que é a sua receita? Então, assim, como é que você vai fazer um planejamento financeiro pessoal se você não tem nenhuma ideia de quanto que você tira de cada mês? Se cada mês você tira de um jeito, um tanto, o que te dá na telha. Então, assim, então eu falo que a gestão financeira de uma empresa é o reflexo de como você cuida da sua gestão financeira pessoal. Se você pessoal, o caixa da empresa, o seu caixa da empresa está zoado e o seu caixa pessoal também está zoado. Né? Então, você tem que olhar para os dois. Concordo com ele. Corretamente. Geralmente, essas pessoas que começam a ter esses problemas de gestão financeira, e disseste uma coisa que é muito importante, efetivamente eles não cuidam bem as suas despesas, ou seja, as suas receitas, o seu orçamento doméstico, ou seja, como há dificuldades dentro do orçamento doméstico, esse problema é transportado dentro da própria empresa, dentro da própria organização, não é? O que efetivamente acaba por haver essa mistura, quer dizer, o caixa da empresa também funciona para pagar despesa, depois o caixa da empresa, quando tem dificuldades, ele tira o dinheiro pessoal, põe dentro do caixa, depois diz, olha, você apontem isso que depois no final vão me devolver esse dinheiro. Ou seja, se verifica essa confusão e que julgo que para as empresas estarem aptas para poderem sobreviver, há que efetivamente terem de parar, há de observar aonde estão os pontos fracos dessa organização, ou seja, aonde estão as deficiências em termos de gestão, em termos de controle financeiro e também ver como é que pode melhorar. Agora, uma coisa também que é muito importante, que eu julgo, é que muitas dessas empresas nem sequer têm um acompanhamento contabilístico, né? Não tem contabilidade organizada. Os pequenos negócios aqui em Angola, grande parte deles não tem contabilidade organizada. Não sei se essa é uma realidade aí do Brasil também. Sim, é igual. Porque assim, ou então, o que acontece aqui também é o seguinte, eu até tenho um contador para me organizar, mas ele é um cara externo, que ele serve só para fazer os lançamentos para fins de Receita Federal, para fins de órgãos públicos, mas ele não é um cara que dá um retorno sobre o resultado para mim, para eu poder fazer ou tomar alguma ação, sabe? Então, eu até tenho um controle, que eu vou chamar de controle, que é contábil, que acontece externo, mas ele não serve para mim, eu não olho ele. E aí, o meu controle gerencial, eu falho, eu não tenho controle gerencial dentro da minha empresa. Isso aqui acontece também assim, muito. Então, julgo que é uma realidade que é muito frequente em Angola, como é frequente também no Brasil. No Brasil. Não é? Brasil e Angola. Brasil e Angola. São irmãos. São irmãos. Não é? Você sabe, só mais um comentário. Oi, desculpa, pode falar. Sim. Não, tá à vontade. Não, eu ia falar só mais um comentário sobre essa questão de caixa pessoal e confundir com caixa da empresa. É que
Se você se coloca no lugar do empreendedor, o empreendedor, ele normalmente, veja, você está lá, você abriu o seu negócio, né? Você depositou todos os seus sonhos, todas as suas esperanças naquele negócio. A primeira coisa que normalmente você começa a cortar quando você começa a ter problemas na sua empresa é a sua remuneração. Então, se você, sei lá, paga a escola dos seus filhos no caixa da empresa, você começa a penalizar as suas coisas para não penalizar o seu negócio. E, na minha opinião, isso também é um ponto clássico quando você não tem gestão financeira na sua empresa, porque da mesma forma que você é assalariado, deveria ser um assalariado, assim como o seu funcionário, você não corta o salário do seu funcionário assim que começa a dar um problema. Você tenta buscar outras alternativas, você começa a cortar algumas despesas que não precisam, começa a renegociar com os fornecedores, né? Ver o que pode fazer para aumentar a receita. Agora, quando você começa a fazer isso, você se penaliza primeiro, né? E isso é totalmente errado. O empreendedor, ele precisa se pagar. Ele precisa ter aquele sentimento de que todo esforço dele no final do mês está tendo retorno. E quando você definir o seu prolabore, o seu honorário mensal, você defina isso de uma maneira consciente. Não vai querer tirar 30 mil, não vai querer tirar 15 mil por mês se você fatura 30, né? Não é isso. Porque, você precisa fazer de uma maneira consciente, né? Olha, inclusive, para suas questões pessoais. Veja o que você não consegue ser eficiente também na sua vida pessoal, né? Às vezes isso que está matando o seu negócio também, né? E você precisa pensar também, o que precisa ser pensado também é que se você faz isso, se você se dá um salário mensal, no final do ano, por exemplo, você pode pegar o lucro da sua empresa e se dar um 13º, né? Que seja até maior do que o seu próprio honorário, o seu próprio ordenário, né, mensal. Então, assim, eu acho que precisa ter mais consciência do empreendedor nessa questão de caixa pessoal com caixa da empresa. Eu não sei se aí é a realidade, mas o que se passa aqui em Angola é o seguinte: muitas das vezes eu pago um salário muito baixo para os meus funcionários, mas para o gerente eu pago um salário chorudo, ou seja, um salário muito elevado. E nota-se geralmente esse esforço, essa diferença, esse gap entre o salário que eu pago ao funcionário e o salário que eu pago ao gerente, ou eu me pago como gerente, não é? E que isso também leva muitas das vezes a alguma insatisfação, ou seja, quando o pessoal que está aí a trabalhar da massa, ele que está sempre em contato com os clientes, nem muitas das vezes nem tem nem sequer um estímulo nas próprias vendas. Eu não sei, também é muito frequente isso aí no Brasil. Demais, porque veja só, eu sou sócio, então assim, meus funcionários trabalham para mim, eles vão ganhar essa merrequinha aqui, esse salarinho aqui de super baixo, e eu vou ficar com todo o lucro da empresa, tiro tudo isso para mim, né? Existe sim um problema muito grande, e depois as pessoas não sabem por que os funcionários pegam dinheiro do caixa escondido, por que o funcionário fala mal da empresa, por que o funcionário está desmotivado, né? Porque a gente não olha para se a gente não olhar para o funcionário, eu não sei quem foi que comentou, eu não sei se foi, quem foi que comentou agora, eu esqueci agora o nome da pessoa, mas ele falou o seguinte: se você só olha para os seus clientes, você está olhando errado. Você precisa olhar primeiro é para dentro de casa, é para os seus funcionários. Porque sem os seus funcionários, a sua empresa não vai para frente. Não são os seus clientes que fazem a sua empresa crescer, são os seus funcionários primeiro que fazem que permitem que a sua empresa cresça, né? Então eu acho que a gente também precisa ter um pouco mais de consciência em relação a isso. A Sofia Firmino diz que é muita verdade para um só debate. Também acho, Sofia. Muita informação. A Calesse Fonseca diz concordo também. Ou seja, estamos a falar aqui de questões, ou seja, é só para tu perceber, ou seja, nós estamos em Angola,
você está aí no Brasil, numa outra latitude, mas, ou seja, são questões que nós estamos aqui a levantar que são muito pertinentes e que são frequentes, ou seja, não importa se esteja em Brasil, se esteja em Angola, ou seja, são realidades que acontecem no nosso dia a dia e, sem sombra de dúvida, quem tem uma pequena empresa, quem é um pequeno empresário, tem diariamente lidado com essas situações. Sim, sim. Agora, concordo. há uma questão, não sei se... O que é que, do seu ponto de vista, relativamente à informalidade, é um entrave para os pequenos negócios? Por exemplo, nós aqui em Angola, a taxa de informalidade é muito elevada, ou seja, estima-se que a informalidade no nosso país ronde para perto de mais de 60%. Ou seja, mais de 60% das pessoas acabam por realizar os seus trabalhos, os seus negócios no mercado informal. E muitos desses não estão legais, muitos desses não pagam imposto, mas movimentam grandes somas de capitais. Eu não sei qual é a realidade do Brasil, se essa informalidade também acaba depois para ser um entrave no desenvolvimento dos pequenos negócios. Eu vi uma pesquisa uma vez que ele fala que, porque assim, ó, não pagar informalidade gera o não pagamento de impostos, como você comentou, né? E Sim. não pagamento de impostos, querendo ou não, você está agindo de uma maneira corrupta, né? Porque você está agindo contra a lei que diz que você deveria pagar. Mas, e uma das coisas que a pesquisa diz é que os países mais corruptos não são aqueles países que são mais pobres. Os países mais corruptos são aqueles onde existe o maior número de burocratização. Então, quanto mais burocrático for o sistema, mais corrupção vai haver no país. Aqui no Brasil, a taxa de impostos que a gente paga é extremamente alta. Então, eu não julgo, de verdade, se o pequeno empreendedor, se aquele cara que fatura pouco durante o ano, ele não paga os impostos, eles não vão, não geram, não são formais. Eu não julgo, de verdade. Eu acho que é muito difícil falar. Agora, o que a gente está vendo durante essa pandemia é que, por exemplo, o nosso governo, ele disponibilizou vários auxílios emergenciais para os micros, pequenos e médios negócios no Brasil, tá? E aquele negócio que não estava formalizado não conseguiu ter benefícios do governo por conta disso. Inclusive, aqui no Brasil, existem muitos incentivos para que a pessoa se formalize. Então, se você se formaliza, se você é um negócio formalizado, você tem um monte de incentivos do governo, que na verdade até compensa que você se formalize. Então, e essa crise mostrou muito isso, que aquelas empresas que não estavam formalizadas acabaram perdendo por conta disso, porque perderam todos esses benefícios, né? Mas, assim, de novo, eu não julgo quem decide ficar na informalidade. Eu diria que pode perder muito no seu negócio, como eu comentei, com relação aos benefícios que o governo dá para quem é formal, né? Mas, em contrapartida, eu entendo que os impostos também são extremamente altos, mas se a gente quiser ser uma pessoa correta, eu diria para a gente agir conforme prevê a lei. E a lei prevê que a gente pague os nossos impostos, né? Porque eu acho muito difícil depois a gente cobrar alguma coisa de algo que também eu não estou fazendo a minha parte, né? Não sei. Essa é uma discussão, esse é um assunto muito profundo. Sim, de facto. O seguinte, um exemplo, aqui em Angola, o que acontece é que, como grande parte da população não encontra alternativas no mercado informal, ou seja, tem de procurar o mercado informal. Ou seja, é aí no mercado informal onde ele encontra alguma forma de subsistência, ou seja, vendendo um produto, realizando um negócio daqui, um serviço, e consegue obter algum recurso para eventualmente cobrir alguma necessidade. Então, a informalidade aqui é vista também como uma forma de subsistência. Para alguns, não para todos, não é? Embora importa também realçar aqui que muita gente faz dinheiro no mercado informal
mas não quer se legalizar. Ou seja, porque ele sabe, se eu me legalizar, o que é que vai dizer? Tenho que pagar imposto, tenho que contratar um contabilista para organizar a minha contabilidade, tenho de pagar contribuições para a segurança social, ou seja, há uma série de responsabilidades que estão implicitamente ligados ou correlacionados à abertura, à organização de um pequeno negócio. Então, muita gente prefere continuar na informalidade como uma forma, também, como uma forma de fuga ao fisco. Agora, o Estado cá em angolano, o Estado angolano está a desenvolver alguns estudos para ver que alternativas, que incentivos devem ser realizados para que efetivamente consigam trazer para esses que se encontram no mercado informal para o mercado formal. Agora, por exemplo, eu defendo muito aquilo que eu algumas vezes já vi no Brasil, é aquelas pessoas que, por exemplo, desenvolvem atividades de forma individual. Nós aqui muitos chamamos de zungueiros, zungueiras, são aquelas pessoas que andam na rua vendendo produtos. Eu acho que devemos ter o controle desse número de pessoas, devemos ter o controle. Quem são essas pessoas? Aonde estão? O que vendem? Efetivamente, tentar conversar com essas pessoas para ver o porquê que eles estão a desenvolver esses negócios fora do mercado informal e que mecanismos nós podemos encontrar para poder trazê-los para o mercado formal. Porque julgo eu que vamos continuar a perder muito dinheiro, o Estado vai continuar a perder dinheiro, e as empresas também perdem dinheiro, porque as empresas têm que estar organizadas. Ou seja, o mundo está numa velocidade estonteante. Ou seja, nós temos que nos organizar para que, sem sombra de dúvida, consigamos depois fazer frente aos desafios que o mercado irá nos apresentar, não é? Uhum. Aqui no Brasil, realmente, a gente tem uma categoria que se chama microempreendedor individual, né? E aí, se você fatura até aproximadamente 90 mil por ano, você entra nessa categoria. E quais são as facilidades? A facilidade é que você paga uma mensalidade e você não precisa ficar emitindo nota sobre os produtos que você emite, desde que você fature. Assim, para você provar que você fatura 90 mil por ano, você precisa emitir as notas, né? Sim. Mas aí o que muitas pessoas estão fazendo? Aquelas pequenos, aqueles microempreendedores mesmos, eles se cadastram nessa categoria e aí eles acabam pagando essa mensalidade do imposto mensal que você paga. A parte boa de você fazer parte disso é, como eu disse, existem N benefícios para a pessoa que se formaliza hoje no Brasil e fica de acordo com a lei, sabe? Essa categoria do microempreendedor individual é algo relativamente novo, tem mais ou menos, se não me engano, acho que 3 anos, vai fazer 4 anos que isso existe, então, assim, é relativamente novo. E é realmente muito bom. Como eu comentei, agora nessa parte do Covid, quem estava nessa categoria, que a gente chama de MEI, quem estava dentro dessa categoria, teve vários benefícios do governo, né? E, infelizmente, muitos pequenos empresários que não tinham se cadastrado ainda ficaram de fora dessa ajuda do governo nesse momento. E foi, assim, super importante, né? Considerando que as receitas baixaram, né? Caíram. Mas eu concordo com você. O melhor do mundo, o melhor cenário é que você se formalize, sim. E que você faça tudo de acordo com a lei, sabe? O que eu falo que eu não julgo é porque esses dias eu vi uma uma moça vendendo brigadeiro na rua, tá? E aí ela foi vender brigadeiro na rua justamente porque a necessidade pediu, né? Então, ela fez os brigadeiros e foi vender. Aquela moça, ela não é formalizada, né? Porque o dinheiro que ela ganha vendendo brigadeiro já não é muito e ela precisa daquilo para poder pagar as suas próprias contas e ter algum tipo de sustento, né? Para poder sobreviver, porque a pessoa sobrevive, né? Então, assim, aí você vai exigir que a pessoa que vende brigadeiro, batendo de porta em porta, que tira aquele pouquinho por mês,
ainda pagaste, sei lá, acho que é R$ 60 por mês para poder pagar para o governo só para estar formalizada, sabe? Esses casos, por exemplo, que eu falo que eu, sinceramente, não julgo o fato dela optar por ser informal, sabe? Porque sabe, não é algo que vai fazer falta. Agora, uma coisa que você comentou também faz muito sentido. Tem muito empreendedor que está faturando muito e fica na informalidade de propósito para não poder pagar, e aí não dá dinheiro para o Estado. Só que daí o que acontece? Aí dá dinheiro para o Estado, aí reclama porque a saúde pública é ruim, aí reclama que a segurança pública é ruim, aí reclama que o governo é ruim, mas não faz a sua parte. De fato, de fato. Bom, vamos. Eu pago meus impostos, então eu posso falar mal de todo mundo. Sim, eu também pago impostos, não gosto, e aconselho, não é? Né, exatamente. Nos meus clientes eu aconselho, olha, não quer ter problemas, vamos primeiro resolver a parte fiscal. Organizamos tudo, vamos pagar a coisa que você tem que pagar, depois vamos, porque é importante nós ajudarmos também, nós como consultores temos um grande papel que é ajudar a moldar a mentalidade do empresário, ou seja, porque muito empresário acha que ele deve faturar só, e ele não deve pagar imposto. Mas eu não sabia que eu tenho. Muitos me dizem, eu não conheço esse imposto, não sabia que tenho que pagar esse imposto. Pronto, se você não sabia, agora já sabe. Então, vamos regularizar. Agora já sabe, vamos regularizar, vamos acertar. Bom, vamos avançar. É isso aí. Vamos falar um pouco sobre os recursos humanos. Ou seja, o pós-Covid vai trazer muitos desafios. Ou seja, o mundo, Angola está a enfrentar um problema de desemprego, o Brasil está a enfrentar um problema de desemprego, e aqui a questão que se levanta é quem irá sobreviver pós-Covid dentro das organizações? Quem serão, que capital humano irá sobreviver nesse tsunami, podemos utilizar essa expressão? Olha, eu acho que vai sobreviver aquela pessoa que for mais adaptável. Porque, veja só, eu vi aqui no Brasil, restaurantes onde os garçons foram feitos de motoboy, para poder entregar, fazer as entregas, porque não tinha, né? Não vou contratar funcionário novo para ser motoboy. O meu garçom está parado, né? Então, eu acho que primeiro, vai sobreviver aquelas pessoas que conseguirem se adaptar melhor às situações e à situação de cada empresa, né? A minha irmã, ela trabalha numa empresa onde todos os funcionários foram mandados para casa, né? E aí os funcionários foram mandados para casa e aí a empresa fez um comunicado dizendo que ela ia cortar o máximo de despesas possíveis para não precisar mandar ninguém embora. Ninguém embora. Na hora que ela acabou de falar isso, o funcionário levantou a mão e falou assim: eu quero saber se vocês não podiam montar um escritório lá na minha casa, porque eu tenho que trabalhar na mesa da cozinha, e eu acho que vocês deviam fornecer para mim, para eu trabalhar da minha casa, uma mesa, uma cadeira de escritório. E o cara acabando de falar sobre redução das despesas ao máximo para poder garantir todos os empregos, e aí vem um funcionário e fala que a empresa deveria montar um escritório na casa dele, porque mandou ele para casa para trabalhar de casa, para poder garantir o trabalho dele. Então, assim, eu acho que primeiro vai sobreviver quem se adaptar melhor, né? E depois, quem que eu acho que vai sobreviver? Eu acho que se tiver que escolher entre um funcionário ou o outro, vai ser mesmo aquele que é essencial para o negócio. Eu falo porque, consultoria, eu sempre trabalhei com consultoria, e eu vou te dizer que consultoria nunca foi algo essencial. Quando as pessoas querem cortar alguma despesa da empresa, elas cortam a consultoria. Eu já passei por isso, assim, durante muitos anos, justamente porque nós não somos algo requerido, nós não somos obrigatórios dentro da empresa, né? Então, eu acho que
aquelas pessoas que são, aquelas atividades que são essenciais, elas também tendem a sobreviver. A gente vai ter uma geração, o aumento de desemprego, eu acho, no mundo agora, ele já está muito alto, né? E ele tende a ficar ainda maior, né? Eu acho que o grande desafio vai ser a recontratação dessas pessoas, né? Eu li uma vez que a gente contrata pessoas para a empresa olhando a parte técnica, né? Só que a gente demite os nossos funcionários pela parte comportamental. Eu acho que o que precisa mudar, depois que tudo isso passar, o que precisa mudar, a gente precisa começar a contratar mais pessoas baseadas na parte comportamental, porque a parte técnica é algo que você desenvolve, né? Agora, comportamento, ou a pessoa está alinhada aos seus valores, ou a pessoa está alinhada ao que a empresa acredita, ou ela não está, né? Não sei o que você acha. Não, eu concordo contigo e, assim, nós estamos num mundo muito competitivo, ou seja, enquanto eu falo uma língua, uns estão aprendendo já 3 línguas. Enquanto eu domino apenas um programa, outros estão a dominar 4 programas. Ou seja, enquanto eu não faço cursos de atualização, ou seja, existem pessoas que estão constantemente a se atualizar. Sim. E essa questão que realçaste é muito importante, ou seja, dentro da organização, nós vamos, para além das competências que o indivíduo tem, vamos ver também se ele é bom funcionário, se ele se comporta bem, se ele cumpre com as recomendações, se ele cumpre com todas as orientações que são passadas, os objetivos que são traçados, se ele cumpre efetivamente. Ou seja, isso é uma série de fatores que você vai ter em conta, porque julgo eu que, sem sombra de dúvida, disseste aqui, existem empresas que estão a fazer uma requalificação. Existem empresas que estão a dispensar pessoal. Portanto, quem irá sobreviver? Irá sobreviver aquele quadro que efetivamente cumpre com os objetivos da organização, irá sobreviver aquele quadro que tem valor agregado, aquele quadro que agrega também valor para a própria organização. Julgo eu que são essas pessoas que acabarão por sobreviver esse tsunami que nós vamos agora ter de enfrentar durante o pós-Covid. Sim. Eu falo que existem 2 tipos de pessoa, né? Existem 2 tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que não entrega o que você pede, e existe aquela pessoa que só entrega o que você pede. A gente não pode ser nenhuma dessas pessoas nesse momento, né? Eu acho que, gente, com uma alta de desemprego tão grande, você tem que ser aquela terceira pessoa, aquela pessoa que entrega o que pede e entrega mais. Essa pessoa aqui, ela vai ser valorizada. Essa pessoa aqui, ela vai sobreviver. As outras duas, não. Tem um amigo que conta efetivamente essa história entre os 2 funcionários. Há um funcionário que pediram, já não me recordo o que pediram. Ele foi e disse, não, chefe, não tem. E foi um outro que disse, olha, chefe, não tem o que o chefe pediu, mas encontrei este, também encontrei um outro. Quer dizer, isso que disseste que traz a mais, quer dizer, não é, quer dizer, são aquelas pessoas que além, conseguem... Né? E pronto, termo correto, enxerga além, consegue enxergar além. A Calesso disse que tem uma bem profunda esta análise da contratação de funcionários. Ok, Calesso, obrigado. Vamos passar agora para um outro tema que também está relacionado com essa, que é a questão da formação e capacitação do capital humano. É importante ou não que as empresas continuem a capacitar o capital humano? Sim, super importante, né? Às vezes as empresas elas interpretam, por exemplo, se eu pago um treinamento para o meu funcionário, se eu pago um curso para o meu funcionário, alguma coisa, elas entendem que isso é uma despesa. Isso não pode ser visto como despesa. Isso tem que ser visto como investimento. Né? Você está investindo no seu profissional, e isso daí vai te trazer um retorno financeiro no futuro. Aquela pessoa vai trabalhar mais motivada, ela vai ver que você está interessada em desenvolvê-la para que ela melhore no trabalho dela.
Então, assim, o investimento no capital humano, na formação do capital humano, ela é extremamente importante. Agora, uma coisa que eu costumo falar também é que o funcionário ele não pode só ficar olhando para a empresa e ficar lá aguardando a empresa pagar para ele treinamentos de aprimoramento, né? Eu trabalhava com um analista uma vez e Sim. aí eu perguntei para ele, né, por que que ele ficava assim, ai, porque eu queria fazer esse curso, queria fazer aquele outro, queria fazer aquele outro e etc. E aí eu perguntei para ele assim, isso na antiga empresa de consultoria que eu trabalhava, né? Aí eu perguntei para ele assim, Sim. tá, e por que que você não fez ainda? Ah, eu não fiz ainda porque a empresa disse que não vai pagar para mim. Eu falei, uai, mas é importante para você ou é importante para a empresa? Ele, não, esses cursos aqui todos são importantes para os dois. Eu falei, então, o que você tem que pensar é na Ok. sua formação, não só para a empresa, você tem que pensar na sua formação para a vida. É para o depois. Se amanhã ou depois você não estiver lá, se amanhã depois você não estiver nessa empresa, você vai concorrer com quem? Por outra vaga. Você vai concorrer com outra vaga com pessoas que têm o curso que você não quis fazer, não quis pagar do próprio bolso, porque a empresa não quis pagar para você. Porque você fica esperando Sim. a empresa tem um plano lá de investimento, não está previsto para esse ano. Você vai fazer o quê? Sentar e esperar até o ano que vem? Então, eu acho assim que essa formação de capital humano ela tem que ser uma via de mão dupla. Eu acho que tanto eu tenho que estar interessado no meu desenvolvimento, quanto a empresa também tem que estar olhando para o funcionário e vendo como ela pode desenvolver ainda mais ele, né? Não sei o que Sim. você acha. Sim. Não, concordo. Félix Zola diz que, o meu caríssimo irmão diz que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Ou seja, ele também fala da proatividade, ou seja, temos que ter funcionários proativos. Bom, eu Sim, julgo que, e primeiro, aqui importa realçar o seguinte: existe sempre muita confusão, ou seja, quando se investe no pessoal, muitos falam que é despesa, são despesas, é investimento, não pago formação do meu pessoal. Mas nós sabemos efetivamente que quem põe a mão na massa, quem está no dia a dia aí a trabalhar é o próprio funcionário. Ou seja, se nós não tivermos um funcionário que está sempre aprimorado, que vislumbra os desafios da própria organização, consegue lidar com o seu dia a dia, quem vai sofrer é a empresa. Porque sim, o front office, o primeiro front office que existe dentro da organização é o próprio funcionário. O sim, gerente está lá atrás. Só o gerente, muitas das vezes, aparece mais tarde. No entanto, se o funcionário não estiver constantemente capacitado, o que é que vai acontecer? Ele pode atender mal o cliente. E é aquela questão que já ouvi falar, que é do boca a boca, não é? Ou seja, se o teu cliente passar uma informação negativa a outra pessoa, essa informação acaba por ser disseminada por grande parte de muitos clientes. Vão falar, olha, aquela loja, aquele restaurante, não atende bem as pessoas. Ah, então eu não vou para lá. Ou seja, então, nós defendemos que é importante continuar a se capacitar, continuar a se investir, e os gerentes, os gestores, têm que olhar que é importante essa formação, porque quem ganha é a organização, porque um funcionário capacitado trará, sem sombra de dúvida, resultados positivos para a própria organização. sim, é isso mesmo. Concordo plenamente. Ok. Yeah. Bom, vamos então falar um bocado também sobre qual é a estratégia de comunicação e marketing que os pequenos negócios precisam ter agora nesta fase pós-Covid, no período pós-Covid. Eu acho que, como eu comentei lá no começo, né? Eu falei, né? Se a sua empresa não está no celular, então esquece, né? Eu acho que hoje em dia, sabe que eu fico andando aqui nas ruas da minha cidade e eu fico Sim, olhando os outdoors. Aí tem muito outdoor, sim. não? Aí Tem vocês têm alguns, não muito. tantos, mas tem alguns. Aqui Tem. ainda no Brasil é uma prática de outdoor assim nas ruas muito grande. Tem caído muito, né?
E aí eu estava andando de carro, né? E aí eu parei, eu falei, gente, primeiro, se eu estou no meu carro, eu estou dirigindo. Eu não fico olhando tanto para o outdoor, porque hoje eu fico olhando no trânsito. Se eu estiver no banco do passageiro, eu estou aqui no celular, aqui, ó. Enquanto o outro está dirigindo, eu estou aqui no celular. Se eu estou no ônibus, eu estou aqui no celular. Quem está olhando para outdoor? Quem está olhando os outdoors, né? Então, assim, tudo bem, ainda é uma estratégia de comunicação que existe, que a gente ainda pratica, mas eu acho que as empresas têm que começar a pensar também muito fora da caixa com relação a essa parte de comunicação e marketing, né? Onde estão os seus clientes? Para você se comunicar com os seus clientes, você precisa saber onde eles estão. O seu cliente ele está na rua olhando outdoor ou o seu cliente está no WhatsApp? Então, você viu que o meu celular tem orelhinha, né? Tem. São orelhas de gato. Mas onde está o seu cliente, né? Então, para você se comunicar com o seu cliente, você precisa estar onde ele está. E para ele poder te entender, você precisa também falar a mesma língua que ele. Então, você precisa se comunicar. Você precisa se comunicar com seu cliente de igual para igual. Não adianta você... É igual, por exemplo, eu falo muito sobre gestão de crises, né? E aí, às vezes, você vê que acontece um boom com alguma empresa no Facebook. Aí você vai lá e começa um burburinho no Facebook dessa empresa, falando mal e não sei o quê. Aí a empresa vai soltar... Só um minutinho. Abafar aqui um pouco o barulho lá de fora. Aí a empresa vai soltar uma nota explicativa do que aconteceu. Aí ela vai lá e publica a nota explicativa no site dela. Ou seja, a discussão, o burburinho todo começou no Facebook, mas você publicou uma nota explicativa no seu site. Quem leu? Então, se os seus clientes estão na plataforma de rede social, por que você está publicando coisa no seu site para querer falar com eles? Você tem que falar com seus clientes. Né? Então, primeira coisa para você se comunicar para você pensar na sua estratégia de comunicação, na sua estratégia de marketing, você precisa saber quem são os seus clientes e onde eles estão, né? Para depois poder saber como se comunicar. Bom, eu concordo plenamente consigo. Hoje em dia, primeiro temos que saber aonde estão os clientes, não é? E concordo consigo quando dizes para podermos facilmente nos comunicar. Porque hoje em dia o cliente quer ter a informação na palma da mão, ou seja, na palma aqui no celular. Ou seja, fácil. Ou seja, eles estão no WhatsApp, estão no Instagram, estão no Facebook. Então, são esses canais que as empresas que querem sobreviver têm que saber tirar proveito disto. Porque é ali onde está o público-alvo. Então, eu tenho que dirigir a minha estratégia de comunicação para esse público-alvo que existe. Portanto, embora eu concordo que a empresa tem que ter um plano de marketing diversificado, mas tem que ver aonde é que se encontra o público-alvo, que é para não perder balas. Ou seja, nós temos as nossas munições e não vamos disparar à toa. Ou seja, temos que saber onde está o alvo para poder disparar e conseguir efetivamente atingir o alvo. A comunicação hoje é muito importante, o marketing hoje é muito importante, são as grandes ferramentas. Existem empresas que querem ser bem-sucedidas, mas comunicam mal. Existem empresas que querem ser bem-sucedidas, mas não têm um plano de marketing, não têm um plano de comunicação. Então, quem não optar por isso durante o período pós-Covid, julgo eu, que não estará à altura de enfrentar os desafios que as organizações têm, porque ou as empresas reinventam-se, ou as empresas irão desaparecer. E algumas já estão a desaparecer agora. Algumas já estão a desaparecer. Por isso é importante constantemente observar quais são as evoluções que estão a ocorrer no próprio mercado e aonde é que eu devo alterar a minha estratégia ou que emendas eu devo efetuar no plano que eu tenho. Julgo que é o meu ponto de vista relativamente a isso. Sim, os canais de comunicação hoje são imensos. A gente tem
500 mil maneiras de atingir o nosso cliente, né? Então, a gente tem que olhar quais são os canais que a gente precisa trabalhar, parar de ficar só naquele né? Não é só mais no telefone, liga para o cliente e oferece o seu serviço, né? Então, e eu acho que a gente tem que começar a fazer algumas... quando a gente pensa em plano de marketing também, a gente tem que começar a pensar em planos de marketing mais genuínos, né? Às vezes a pessoa entra, a pessoa pensa que é só entrar lá no Facebook, colocar a foto do produto dela e colocar o preço. No Facebook não, ou no Instagram, por exemplo. Você entra lá, posta a foto do seu produto e coloca o preço. Cara, as pessoas estão lá para poderem ver fotos legais do dia a dia dos outros e tudo mais. Só botar a foto do seu produto e botar um preço não vai talvez atingir o público que você quer. Ele vai atingir só o público que você já conhece, né? Então, assim, a gente tem que ser mais genuíno na nossa comunicação com o nosso cliente também, sabe? Saber o que ele quer, para depois tentar levar para ele aquilo que a gente acha que ele precisa. Sim. Concordo plenamente consigo. Bom, Tássia, vamos então responder algumas perguntas que nós temos aqui. Vamos. O Henrique Pascoal pergunta: o Covid, no seu entender, pode ser um fator de aumento do desemprego, mas também uma porta aberta para a criação de serviços de apoio às empresas sobreviventes, uma vez que, face ao distanciamento, o serviço de entregas começa a se destacar cada vez mais? Na minha opinião, eu acho que sim. Eu acho que não só o serviço de entrega, eu acho que existem N outras oportunidades que estão surgindo, né? A gente está vendo muita startup surgindo por conta da necessidade do próprio Covid, por conta das limitações que o Covid lançou, né? Eu acho que existe oportunidade, tanto antes ou depois do Covid, eu acho que a gente tem uma certa dificuldade em pensar fora da caixa, a gente tem uma certa dificuldade em tentar imaginar, fazer o negócio de uma maneira diferente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na Uber, a Uber mudou totalmente. Aí tem Uber? Não, que não temos ainda. Não, mas vocês sabem o que é. Destacar agora. Não, mas tem em Luanda. Em Luanda já temos alguns serviços semelhantes ao Uber. Uber. Conhece Tá. a Uber, já ouvi falar. Semelhantes. Então, a Uber muito pioneira no tipo de serviço que ela presta. Ou seja, antes da Uber, ninguém, sabe, pensava, será que isso seria possível? E hoje você pede um carro, no seu celular você vai lá, agenda o carro, já sabe quanto você vai pagar, sabe quem é a pessoa, sabe a avaliação dele, sabe tudo. Você entra no carro, você não precisa nem falar com o motorista. Você entra dentro do carro, senta e ele te deixa onde você quer. Então, assim, os modelos de negócio, eles estão mudando. Com o Covid, eu acho que o que muda é que muitos modelos de negócios vão precisar mudar também. E com essa mudança do modelo de negócio, muitas oportunidades vão surgir para novos empreendedores aí, ou quem quer navegar nesse ramo aí, né? Não só na parte de serviços de entrega. Não, é aquilo que nós dissemos no princípio. Ou seja, é importante primeiro observar aonde eu estou. Sim. Como é que eu estou e ver aonde eu quero chegar. Ou seja, é estratégia que é importante que a organização... Agora, sabemos que tem de existir essa reestruturação que nós falamos. Temos que olhar quais são os pressupostos do plano de negócios, quais são os pressupostos do meu plano estratégico, ou seja, se estão desatualizados ou não em função qual será a tendência do mercado. Ou seja, há um segmento de negócios que começam agora a surgir. Por isso, é importante que nós todos consigamos observar e ver efetivamente como é que eu posso me reinventar. É aquilo que eu referi. Ou nós nos reinventamos, ou acabaremos por ser consumidos pelo próprio mercado, não é? Sim. Eu acho que a melhor maneira de você saber se o seu negócio vai dar certo, você pergunta qual é o problema que ele está resolvendo. Se o seu negócio estiver resolvendo um problema real, de pessoas reais, seu negócio vai dar certo. Não tem nem o que falar. Ok. Yeah. Calés Fonseca diz:
contabilidade de pequenas empresas, mas as pequenas empresas, boa parte, não têm capital para pagar um contabilista. É muito difícil manter o negócio em Angola, pois temos um mercado que oscila bastante. Por isso é que vemos a AGT permitir que as empresas do Grupo C possam fechar o ano sem contabilidade. Ou seja, aqui em Angola, o que é que acontece? Nós temos diversos grupos, Grupo A, Grupo B, Grupo C. Grupo C são aquelas pequenas empresas que não têm contabilidade organizada, ou seja, aí o lucro é determinado facilmente em função das vendas que você teve durante o ano. Ou seja, existe um próprio plano em que estratifica em função do volume de negócio, em função do setor de atividade que a empresa desempenha, qual é o imposto mínimo que deve pagar. Eu não sei também se isso é a realidade para vocês, aqueles pequenos negócios que não têm contabilidade organizada, como é que tributam, como é que pagam imposto? Aqui no Brasil também, a gente tem aquelas empresas que, por exemplo, o próprio MEI, né, que eu comentei, que são os microempreendedores individuais, eles não têm contabilidade, né? Então, eles pagam um imposto mensal, é uma mensalidade muito baixa, baseado no faturamento limite que você pode ter da categoria. Então, o MEI, ele pode faturar até 90 mil ao ano. Então, você paga um imposto mensal relativo a isso. Se você não emitir nenhuma nota fiscal, você ainda vai pagar esse imposto mínimo, né, sobre a sua empresa. E, assim, eu acho que faz sentido. Pequenos negócios, realmente, é difícil. Olha, no Brasil, pelo menos, é muito difícil você ver aquele pequena empresa, a gente está falando de pequenas empresas, eu não sei o faturamento que aí é considerado como pequena empresa, mas de pequenas e microempresas, terem uma contabilidade hoje, tá? Mas eu diria, Caleso que fala? Sim, é Caleso. Caleso Fonseca. Caleso, eu diria o seguinte, que independente de você ter contabilidade ou não, você tem que ter, no mínimo, um controle gerencial. Porque mesmo que você não informe para o fisco, ou para a Receita, ou para o governo, né, o quanto que está ali certinho, cada lançamento e etc., da sua contabilidade, mas eu acho que, no mínimo, você precisa ter o seu controle interno da sua empresa, sabe? Você tem que saber os seus números. Que o governo não saiba, mas você tem que saber os seus números, para você saber para onde o seu negócio está indo, e se tiver que corrigir algum curso ali, que pelo menos você consiga corrigir, porque você sabe por onde você está andando, né? Eu acho que e isso independe do tamanho da empresa, né? Eu acho que independente do tamanho, a gente precisa ter os nossos controles internos de lançamento, baseado em tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Sim. O René Tulumba fala neste novo normal, as empresas devem estar munidas de recursos tecnológicos eficientes, devem pautar-se pelo recrutamento digital, os recursos humanos terão de ser mais digitais, por forma a satisfazerem as novas necessidades. Infelizmente, em função desse novo normal, teremos muito desemprego do tipo tecnológico. Muitas máquinas substituirão a força humana. É aquele dilema que existe, né, entre as máquinas, quer dizer, com a evoluir da tecnologia, as máquinas acabarão por substituir a força humana e acabará por contribuir para o desemprego. Eu não sei o que queres comentar sobre isso. Mas olha, eu acho que sim, essa acaba que é uma realidade. Eu acho que, por exemplo, os meus filhos, eu não sei como vai ser quando forem eles, tá? Tanto é que eu vou falar para eles assim, meus queridos, façam alguma formação relacionada à tecnologia, porque a tecnologia é o futuro, né? Existe até, inclusive, algumas organizações já mundiais que já estão prevendo um desemprego muito alto no mundo populacional, e eles já estão trabalhando num fundo, eu não sei se é fundo monetário o nome, né? Mas eles estão trabalhando num fundo para ajudar essas pessoas que vão ficar desempregadas por conta da evolução tecnológica, né? Para que elas tenham uma renda mínima mensal dada por essa organização, para que ela possa sobreviver, né? Então, assim, eu acho que sim, que é uma realidade, mas eu diria o seguinte, hoje, você quer ficar rico? Então, ou você vira empreendedor, né?
e aí tem todos os controles, etc., dá certo, ou você nasce em família rica. Loteria, né? Não sei se aí tem loteria. Porque ser empregado hoje numa empresa já é muito difícil. Já tem muita gente perdendo emprego nas empresas, porque os próprios processos sendo automatizados, eles já vão dando lugar às pessoas. Então, por exemplo, hoje lá, se você por um acaso lançava a nota fiscal manualmente no sistema, se tinha um analista que ficava lançando todas as notas fiscais manualmente no sistema. Hoje, aqui no Brasil, isso não existe mais, porque hoje a nota fiscal, o cara emite lá no sistema dele, lá, sei lá, a 200 quilômetros daqui, e ela aparece automaticamente no meu sistema aqui. Então, essa pessoa que lançava a nota fiscal, ela já foi substituída por uma máquina, né? Por isso que eu falo que a gente tem que começar a contratar as pessoas mais por uma questão de comportamento, porque a técnica vai acabar ficando meio que obsoleto. Eu contratar pessoas por técnica. A pessoa é boa em digitação, eu vou contratar ela, aí eu vou colocar ela em que lugar agora? Né? Eu acabo mandando ela embora. Agora, se ela é uma pessoa proativa, se ela é uma pessoa que investe no próprio conhecimento, que ela corre atrás, ela entrega mais do que ela precisa, eu sempre vou ter um lugar para ela dentro da minha empresa, né? Eu acho que sim, é uma realidade, mas eu ainda acho que está um pouco longe. Está acontecendo já, mas eu acho que está acontecendo de uma maneira mais. Está acontecendo de uma maneira suave. A curva ainda é suave, né? Mas vai acontecer, com certeza. Sim. Sim, eu concordo consigo. Agora, essa coisa que você disse é muito importante. Nós temos que olhar para a tendência do mercado. O mercado de emprego também tem uma tendência. E é isso que está a dizer. Tens muito bem, tens que obrigar, talvez mais novos estarem já relacionados com as novas tecnologias, porque o mundo está a caminhar para aí. E sem sombra de dúvida, as coisas acabam por se tornarem-se mais eletrônicas. Um manual hoje em dia quase já não se faz sentir. Ou seja, hoje em dia temos programas, tem software que te fazem tudo o que você precisa. Ou seja, devemos sim estar preparados para esses novos desafios, devemos sim estar preparados para essas novas tendências de desemprego. Por exemplo, o mercado automóvel hoje em dia é um mercado completamente mecanizado. Quase que só existe a presença humana para uma ou outra coisa que efetivamente as máquinas não conseguem mesmo realizar. Então, esta é a tendência, porque ganha-se eficiência, ganha-se eficácia, ou seja, temos uma série de fatores que hoje em dia as empresas são... O tempo em si é um fator muito importante. As empresas querem ganhar tempo. Quanto mais produzirem, melhor para elas. Então, julgo eu que existe, sem sombra de dúvida, que as pessoas estarem atentas. Daí falarmos aqui que é importante nós estarmos numa capacitação constante, não é? Vermos como é que está o mercado em si, qual é a tendência de emprego, ou seja, e eu me preparar para essa tendência do mercado. Julgo que é muito importante isso. Sim, e outra, né? Você tem que olhar para a sua atividade que você faz hoje e você tem que pensar o seguinte: será que o que eu faço hoje ela poderia ser feita de uma maneira automatizada? E se a sua resposta for sim, eu diria que para você começar a investir mais no seu desenvolvimento em outros aspectos, né? Porque quem vai sobreviver, que é o que a gente conversou agora há pouco, né? Quem vai sobreviver? Aquela pessoa que melhor se adapta. Né? Então, assim, você olha para a atividade que você faz, a atividade que você faz, ela consegue ser feita de uma maneira automatizada? Então, por exemplo, existe uma discussão que até caixa de supermercado, motorista de aplicativo, porque agora com os carros autônomos, por exemplo, eu não vou ter mais motorista de aplicativo, os carros são autônomos, né? Então, assim, até mesmo advogado tributarista, né, ele está previsto como uma possível automatização. A gente tem o Wilson, da Microsoft, que consegue fazer uma análise tributária que ela é muito mais assertiva do que o advogado tributarista. Então, assim, existem algumas atividades. Então, se questione se a sua atividade pode ser substituída por uma maneira automática, e se sim, então, prepare-se para essa nova realidade. O Pascoal, relativamente a essa questão do mercado de transporte, disse que a Uber é mais cara. Hoje em dia já estão a surgir algumas empresas que têm um custo mais baixo, né? Eles falam aqui da Bolt e da Captain, também são algumas empresas que trabalham nesse segmento. Legal. Pronto.
Bom, Tássia, eu esgotei o roteiro para hoje. Não sei se tens algumas considerações. Não, eu gostei muito do nosso bate-papo, muito mesmo. Gostei muito também da interação do Yeah. pessoal, muito legal. Muito obrigada aí, todo mundo que interagiu, que mandou comentário, mandou pergunta. Obrigada pelo convite também. E acho que a gente deveria repetir mais vezes esse bate-papo. Aí a gente traz outros assuntos para a gente discutir. Eu achei muito legal e bem valioso, assim. Aprendi muito também. Eu faço das tuas as minhas palavras, ou seja, essa experiência Brasil-Angola foi muito importante e vimos aqui as reações, não é? Abordamos temas que são muito, mas muito pertinentes. Entanto, eu julgo que não se deve esgotar por aqui. Vamos ver aí o que é que nos traz o futuro, que temas são importantes para podermos ajudar aqui alguns empresários, algumas pequenas empresas que estão agora a atravessar um momento menos bom. Julgo eu que essa experiência, no meu ponto de vista, não deve ficar por aqui. Também acho. Yeah. O Calesso comentou que ele acha que a gente deve fazer esse debate mais vezes. Também acho. Não, vamos prometer aqui o pessoal que vamos trazer temas pertinentes e pronto. Sim. Vamos, porque é importante, eu acho que é importante partilharmos essas duas visões, ou seja, você ali tem uma realidade que é do Brasil, eu tenho uma realidade aqui que é da Angola, então e encontramos aqui pontos comuns que são muito importantes refletirmos. Sim, também acho. Também acho. Yeah. Pronto. Tássia, eu quero agradecer e desejar um bom dia para si. Para você também, uma boa noite ainda, já é noite, né? Boa noite, sim, para aqui. Uma boa noite também, um bom resto de semana para vocês. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau.